Sabendo que a proposição, se Paulo não é atencioso, então Cassie é brilhante, ou Ricardo é confiável, é falsa, julgue o item. Cassie é brilhante, certo ou errado. Quer dizer, essa proposição é uma proposição verdadeira? Se ela for verdadeira, o resultado aqui vai ser certo. Se ela for falsa, o resultado é errado. Então, onde está Cassie é brilhante? Está aqui. Então, nesse caso, como é que a gente resolve a questão? A primeira coisa que eu vou fazer é verificar que tipo de proposição eu tenho. Eu tenho uma proposição que tem aqui um condicional, um se então, e tem também uma disjunção, que é o ou. E essa proposição é uma proposição falsa. Como é que eu resolvo? Eu vou montar a tabela verdade para uma proposição do tipo condicional, se então. Vou montar a tabela verdade da disjunção, que é o ou, e depois eu vou fazer a aplicação. Então, dadas aí duas proposições quaisquer, P e Q, nós vamos fazer o condicional entre essas proposições e vamos fazer a disjunção. Com os valores lógicos dessas proposições, a tabela verdade montada, a gente faz a aplicação. Então, aqui, quais são as possibilidades de valores lógicos? Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. E quais são os resultados? Estamos interessados aqui nos resultados da tabela verdade. No condicional, que é o se então, nós só temos a segunda linha falsa, o restante das situações é verdadeiro. Na disjunção, que é o ou, a última linha é falsa e o restante das situações verdadeira. E aí nós temos aqui uma proposição do tipo condicional, nós temos um se então que é falso. Então nós vamos trabalhar com essa linha aqui primeiro, certo? Que resulta em falso. O que eu descubro a partir daqui? Que essa informação, Paulo não é atencioso, é uma informação verdadeira e que esse conjunto aqui, a segunda parte do meu condicional, tem que ser falso. Só que aqui eu não tenho uma única proposição, eu tenho duas ligadas pelo conectivo aqui da disjunção. Então, quais são os valores lógicos que eu vou colocar nessas duas proposições simples para que eu tenha um resultado lógico falso? Vou colocar que ambas são falsas para que o resultado lógico na minha disjunção, no meu ou, seja falso. Então, aqui é falso e aqui também é falso. Como a questão coloca aqui quer ser brilhante, se fosse verdadeiro, o item estaria certo. Como o resultado lógico aqui é falso, significa que o item está errado, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Não deixe de baixar esse material, o link está aí na descrição do vídeo. Não esqueça de dar o like e compartilhar com quem estiver estudando aí a parte de raciocínio lógico, especialmente para a banca Quadrix, mas também serve para outras bancas, para outros concursos. Sabendo que a proposição, se Paulo é atencioso, então Cassie é brilhante, ou Ricardo é confiável, é falsa, julgue o item. Paulo é atencioso e Ricardo é confiável, certo ou errado? Bom, se essa proposição aqui ela for verdadeira, o item está certo. Se ela for falsa, o item está errado. Então, nesse caso, nós precisamos descobrir qual é o valor lógico dessa proposição. Quais são os conectivos que estão sendo utilizados aqui na nossa questão? Nós temos aqui o condicional, que é o se então, temos a disjunção, que é o ou, e temos a conjunção, que é o e. Então, eu vou montar a tabela verdade para esses três tipos de conectivos e depois eu vou fazer a aplicação, sabendo aqui que essa proposição ela é uma proposição falsa. Então, vamos lá. Dadas aí duas proposições quaisquer, colocamos todas as possibilidades de valores lógicos para duas proposições. Feito isso, a gente vai fazer aqui o condicional, que é o se então. Vamos fazer a disjunção, que é o ou, e vamos fazer a conjunção. E aí sim a gente vai ser capaz de analisar aqui certinho a nossa questão. Cada tabela verdade dessa aqui tem um detalhe para a gente começar a fazer. No condicional, no se então, eu vou começar sempre montando a minha tabela pela segunda linha, que é a única opção que é falsa, que é justamente o que a questão está me dando, um condicional falso. Então, ele está garantindo para mim o seguinte, olha, essa primeira parte aqui ela é verdadeira e esse conjunto aqui todo, ele é falso. Só que aqui eu não tenho uma proposição simples, eu tenho uma proposição composta do tipo disjunção, eu tenho um ou. Quando que é a minha disjunção, ela vai ser falsa, só tem uma possibilidade. Quando ambas as proposições forem falsas, é que eu vou ter o resultado lógico falso. Então, tanto o Cassie é brilhante quanto o Ricardo é confiável são duas proposições falsas. Tá? E no caso da conjunção, ele só vai ficar verdadeiro em uma única situação, se ambas as proposições forem verdadeiras. Tá? Se eu preencher aqui a tabela, não tem problema, eu posso preencher a tabela toda, mas eu estou usando essa linha aqui do condicional, que é a segunda, essa linha aqui da disjunção, que é a última, e usaríamos aqui como referência a primeira linha.
da conjunção, porque o restante das situações é falso. E para que esse item aqui, ele seja certo, o resultado lógico tem que ser verdadeiro. Só que olha só, Paulo é atencioso é uma proposição falsa. Ricardo é confiável também é uma proposição falsa. Por que essa aqui ficou falsa? Porque Paulo não ser atencioso é verdadeiro. Então a negação gera para mim uma proposição falsa. Então quando eu faço falso com falso, qual é o resultado lógico que eu vou obter? Eu não vou obter verdadeiro, eu vou obter falso. Então o item aqui é um item que está errado. Esse tipo de pergunta que a banca Quadrix coloca é para a gente julgar. Se isso aqui for verdadeiro, a gente marca certo. Se isso aqui for falso, tá? A proposição composta que a gente encontra, ou a proposição simples, marca que o item está errado. Sabendo que a proposição, se Paulo não é atencioso, então Cassie é brilhante, ou Ricardo é confiável, é falsa, julgue o item. A proposição, Paulo é atencioso, ou Cassie não é brilhante e Ricardo não é confiável, é verdadeira, certo ou errado. Então, para a gente julgar aqui se a proposição ela vai ser verdadeira ou não, a gente precisa dos valores lógicos de cada uma das proposições simples. Como é que a gente descobre esses valores lógicos? A primeira coisa é identificar quais são os conectivos que eu tenho envolvido na minha proposição e qual é o valor lógico dela. É uma proposição composta que vai ser falsa. Nessa proposição composta, eu tenho o condicional, que é o se então, e eu tenho aqui a disjunção, que é o ou. Então, eu vou montar a tabela verdade para esses dois tipos de conectivos para depois fazer a aplicação. Então, dadas aí duas proposições quaisquer, P e Q, as possibilidades de valores lógicos verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Como eu quero aqui fazer o condicional, quais são os resultados lógicos em uma proposição do tipo condicional? No condicional, nós só temos a segunda linha falsa, o restante das situações vai ser verdadeiro. Como ele está garantindo para mim que esse condicional é falso, o que eu descubro aqui? Eu descubro que Paulo não é atencioso, é uma proposição verdadeira, e que essa proposição composta aqui, do tipo disjunção, deve ser falsa. Para que essa proposição seja falsa, o que eu tenho que ter aqui nas proposições simples? Agora eu vou fazer a tabela verdade do ou. Então vamos lá. Vamos fazer a tabela verdade de P ou Q. Quando é que o ou vai ser falso? Só vai ser falso na última linha, né? Quando eu tiver aqui ambas as proposições falsas. Aí eu vou ter esse resultado lógico falso. Deixa eu colocar aqui de preto. Então, o resultado lógico aqui vai ser falso. O restante das situações vai ficar verdadeiro. Então, o que eu concluo? Eu concluo que tanto Cassie é brilhante quanto Ricardo é confiável são proposições falsas. Agora eu vou fazer o seguinte. Com esses valores lógicos, sabendo aqui o valor lógico de cada uma das proposições, eu vou fazer a aplicação. Então, para fazer a aplicação, eu vou analisar aqui o seguinte, ó. Paulo é atencioso, é uma proposição verdadeira ou falsa? Aí eu vou olhar aqui, ó, que ele não é atencioso é verdade. Então, significa que aqui nós temos uma proposição falsa. Certo, conectivo aqui é o ou. Agora, Cassie não é brilhante, é uma proposição falsa ou verdadeira? Vou analisar novamente. Ó, Cassie é brilhante, é uma proposição falsa. Como aqui tem a negação, então significa que essa proposição é verdadeira. Vou vir aqui e vou colocar um Vzinho aqui em cima. Deixa eu colocar a caneta. Isso. Então aqui eu tenho, por enquanto, uma proposição que é falsa, uma proposição que é verdadeira e o conectivo entre elas aqui é o ou. E agora eu vou trabalhar com o Ricardo não é confiável. Qual é o resultado lógico para Ricardo não é confiável? Se Ricardo é confiável é falso, Ricardo não é confiável é verdadeiro. Note que apareceu mais um conectivo aqui. Conectivo que a gente não tinha trabalhado ainda, que seria a conjunção. Está aqui a conjunção. Nós já trabalhamos com a disjunção. Já temos aqui a tabela verdade para fazer a aplicação, mas nós não temos ainda a conjunção, que é o e. Então, vou construir também essa tabela verdade. Então, dadas aí duas proposições quaisquer, P e Q, quando a gente faz a conjunção entre elas, só temos a primeira linha verdadeira, que é quando eu tenho ambas as proposições, né, com o resultado lógico verdadeiro, resulta em verdadeiro. O restante das situações vai ficar falso. Aí nós vamos entrar aqui também num dilema. O que eu vou fazer primeiro? O ou o e aqui, né? No caso, a conjunção. Quem que eu vou fazer primeiro? Tanto faz. E eu vou fazer as duas situações, olha só. Deixa eu colocar aqui um roxinho para a gente fazer, ó. Eu posso fazer falso ou verdadeiro e verdadeiro. Vai me dar um resultado lógico. Se eu fizer falso
ou verdadeiro e fizer aqui a conjunção com o verdadeiro, vai dar o mesmo resultado lógico. Então, tanto faz essa ordem. Eu vou fazer aqui primeiro dessa forma, tá? Quando nós temos aqui uma conjunção que ela tem ambos os valores lógicos verdadeiros, o resultado é verdadeiro. Então, quando eu junto esses dois, verdadeiro e verdadeiro, resulta em verdadeiro. E falso ou verdadeiro, resulta em verdadeiro. Beleza, nessa situação deu verdadeiro. Agora eu vou fazer na segunda situação, que é essas duas primeiro. Então, ó, falso e verdadeiro, aqui na conjunção fica falso, tudo bem. Certo? Vai ficar, aliás, eu tenho falso ou verdadeiro, desculpa, tá? Falso ou verdadeiro. Então, primeiro eu estou fazendo a disjunção, primeiro ou. Então, o resultado lógico aqui é verdadeiro. E aí, quando eu faço verdadeiro com verdadeiro, na minha conjunção, que é o e, resulta também verdadeiro. Então, independente de você começar fazendo essas duas e depois fazer com a outra, né, o conectivo, ou fazer essas duas aqui, as duas finais, e depois com a primeira, fazer a tabela verdade, o resultado lógico vai ser verdadeiro. Então, nesse caso, a proposição Paulo é atencioso ou Kessia não é brilhante e Ricardo não é confiável é verdadeira, é um item certo, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Em relação a estruturas lógicas e a lógica de argumentação, julgue o item a seguir. Admitindo-se como verdadeiras as premissas de que Pedro ama os animais e todo médico veterinário ama os animais, é correto concluir que Pedro é um médico veterinário, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso nós vamos trabalhar com diagramas lógicos, tá? A primeira coisa é fazer esse diagrama aqui, ó. Todo médico veterinário ama os animais. Então, se ele for um médico veterinário, que eu vou chamar aqui de MV, tá? Ele vai estar dentro de um grupo maior, que é o grupo das pessoas que amam os animais. Vou colocar como A. Agora, o Pedro, ele é uma pessoa que ama os animais, certo? Ó, Pedro é uma pessoa que ama os animais. Então, o Pedro, ele pode estar nessa região, ele ser uma pessoa que ama os animais, mas não ser um médico veterinário, ou ele poderia estar, sim, aqui dentro, ó, desse diagrama, ser um médico veterinário, porque todo médico veterinário ama os animais. Mas como eu não tenho 100% de certeza em qual parte do diagrama ele está, eu não posso afirmar que o Pedro é um médico veterinário. Então, o item é um item que está errado, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Lucas é um rapaz apaixonado por felinos. Em sua casa há 10 gatos brancos, 7 gatos alaranjados e 8 gatos pretos. Há 4 gatos brancos e laranjas, 5 gatos brancos e pretos e 3 gatos pretos e laranja. Então, ele está me dando aqui as quantidades de felinos que ele tem. Apenas 3 gatos possuem essas 3 cores. Então, aqui essa informação nós vamos usar aqui para resolver a questão. Que apenas 3 gatos possuem essas 3 cores. Há ainda 5 gatos completamente marrons e 6 gatos completamente acinzentados. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. Se somente fêmeas dessa espécie podem ser tricolores, então há apenas 3 gatas na casa de Lucas. Certo ou errado? Bom, a informação que nós temos com relação a 3 cores, né, no caso ser tricolor, é que ele tem apenas 3 gatos. Então aqui nós já garantimos que ele vai ter 3 gatas. Então isso aqui é certeza, isso aqui é 100% de certeza. Agora nós não temos a informação de quantos felinos que ele tem com uma cor ou com 2 cores correspondem aí a gatas. Então ele não deixa claro aqui no enunciado se eu vou ter ou não, certo? Se ele vai ter ou não, aqui no caso o Lucas, gatas com uma cor só ou com 2 cores. O que nós temos certeza é que ele vai ter pelo menos 3 gatas, mas não necessariamente nós podemos afirmar que vai existir apenas 3 gatas na casa dele. Nós podemos afirmar que vai existir pelo menos 3, mas que não necessariamente só existe essas 3, porque podem existir gatas com uma cor ou com 2 cores. Se o felino tiver 3 cores, só será gato, tudo bem, será feminino, né? Será fêmea. Mas se ele tiver 2 cores ou uma cor, ele tanto pode ser gato quanto pode ser gato. Então aqui nesse caso a gente vai marcar que o item está errado, não pode ser certo, tá? Não há apenas 3 gatas, porque eu não tenho 100% de segurança que existe apenas 3 gatas, pode existir mais. A questão não deixa claro, então eu não consigo afirmar com 100% de certeza. Podemos marcar que o item está errado e seguir para a próxima questão.
Sabendo que as proposições se Hera é irmã de Zeus, então Hades é o deus da guerra, e se Hera é esposa de Zeus, então Apolo é o deus do fogo, são falsas, e que a proposição Afrodite é a deusa do amor e Poseidon é o deus dos mares é verdadeira, julgue o item. A proposição Hera é irmã e esposa de Zeus é verdadeira, certo ou errado? Bom, aqui a primeira coisa a fazer na questão é identificar quais são os conectivos. Nós temos aqui o condicional, ele aparece duas vezes e para essas duas proposições o resultado lógico delas vai ser falso. E nós temos aqui a conjunção, onde essa conjunção é verdadeira. Então, vou montar aqui a tabela verdade para esses dois tipos de conectivos. Depois a gente volta, avalia aqui qual é o resultado lógico de cada uma dessas proposições, as proposições simples, no caso, para poder fazer a análise da questão. Então, dadas aí duas proposições quaisquer, P e Q, nós vamos fazer o condicional entre essas duas proposições e vamos fazer a conjunção entre elas, que é justamente aqui o E. Então, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Quais são os resultados lógicos, tá? Por onde é que eu vou começar na minha tabela verdade? No se então, que é o condicional, eu vou começar na segunda linha. Verdadeiro com falso gera um resultado lógico falso. Nos demais casos vai ser verdadeiro, que é justamente a situação que ele promove aqui para nós, né? Hera é irmã de Zeus, é verdadeiro. Hades é o deus da guerra, é falso. Por que isso? Para que eu tenha um condicional falso. Hera é esposa de Zeus, é verdadeiro. Apolo é o deus do fogo, falso. Tá? E na conjunção eu só tenho uma linha verdadeira, que é a primeira. Quando eu tenho ambas as proposições verdadeiras, o resultado lógico é verdadeiro. Nos demais casos, o resultado lógico é falso, né? Então, coloca F aqui para todo mundo. Então, significa que a Afrodite é a deusa do amor, é verdade. E Poseidon é o deus dos mares, também é verdade. Beleza, com todos os valores lógicos, eu venho aqui e analiso. A proposição Hera é irmã e esposa de Zeus é verdadeira? Vamos lá. Hera é irmã de Zeus? Está aqui em cima, ó. Verdade. Então, eu vou colocar um Vzinho aqui. Aqui é a conjunção. Hera é esposa de Zeus? Está aqui embaixo, ó. Hera é esposa de Zeus, então também é verdade. Verdadeiro com verdadeiro na minha conjunção gera o resultado lógico verdadeiro, portanto, o nosso item é um item que está certo, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Sabendo que as proposições, se Hera é irmã de Zeus, então Hades é o deus da guerra, e se Hera é esposa de Zeus, então Apolo é o deus do fogo, são falsas, e que a proposição Afrodite é a deusa do amor e Poseidon é o deus dos mares é verdadeira, julgue o item. A proposição, se Hades é o deus da guerra, então Apolo é o deus do fogo, é falsa. Bom, aqui nesse caso a gente vai precisar determinar quais são os valores lógicos das proposições simples e depois aplicar no nosso item. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, identifica os conectivos. Aqui nós temos o conectivo condicional, certo? Ele aparece nessas duas proposições e ambas as proposições são falsas. Então, a gente vai aplicar aqui um condicional que é falso. Dada uma proposição condicional, se P então Q, quando é que essa proposição ela vai ser falsa? Nós só temos uma condição na tabela verdade que torna essa proposição falsa. É quando a primeira parte é verdadeira e a segunda parte é falsa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou montar a tabela verdade completa para poder a gente fazer a aplicação. Então, olha só, dadas aí duas proposições quaisquer, P e Q, o condicional entre essas duas proposições vai ficar representado da seguinte forma. Verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro. Verdadeiro com falso fica falso. É a única linha que fica falsa. E aí a gente vai estar utilizando aqui. Falso com verdadeiro fica verdadeiro. E falso com falso fica verdadeiro. Então, a nossa base aqui na questão vai ser essa segunda linha. Então, já descobri aqui que essa primeira proposição é uma proposição verdadeira. E essa segunda proposição é uma proposição falsa. Vou colocar aqui esse valor lógico em cima para a gente não esquecer. Então, aqui é verdadeiro e aqui é falso. Para a segunda, eu vou ter a mesma coisa. Ó. A primeira parte é verdadeira e a segunda parte é falsa. Vou colocar em cima da proposição para poder não esquecer. Então, verdadeiro e falso. Agora, essa terceira proposição é uma proposição do tipo conjunção. Nós temos aqui um E. E ela é verdadeira. Então, eu vou fazer a tabela verdade, P e Q. E na tabela verdade da conjunção, eu só tenho a primeira linha verdadeira. O restante das linhas serão falsas. Quer dizer, a proposição do tipo conjunção, ela só fica verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras. Então, para que ela fique verdadeira, tanto a primeira parte quanto a segunda parte deve ser verdadeira. Então, já descubra aqui quais são os valores lógicos dessas duas proposições. Coloco também em cima para não esquecer.
verdadeiro e verdadeiro. Agora eu vou fazer a aplicação. Como é feita a aplicação? Vou olhar qual é o conectivo que eu tenho. Eu tenho um conectivo condicional, já tenho ele aqui. E a nossa proposta é que essa proposição aqui ela seja falsa. Qual é o valor lógico de Hades é o deus da guerra? Eu vou voltar e vou procurar. Ó. Hades é o deus da guerra, aparece aqui. Ó. É uma proposição que é falsa. Então, vou pegar esse valor lógico aqui e vou colocar aqui em cima. Falso. Então, Apolo é o deus do fogo? Vou olhar aqui. Ó. Apolo é o deus do fogo e é uma proposição falsa. Coloco aqui também. E agora eu venho na tabela verdade. Falso com falso gera aqui valor lógico verdadeiro. Então, a nossa assertiva aqui ela está errada. O nosso item está errado. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Sabendo que as proposições se Hera é irmã de Zeus, então Hades é o deus da guerra, e se Hera é esposa de Zeus, então Apolo é o deus do fogo, são falsas, e que a proposição Afrodite é a deusa do amor e Poseidon é o deus dos mares é verdadeira, julgue o item. A proposição Afrodite é a deusa do amor ou Poseidon não é o deus dos mares é falsa. Bom, aqui a primeira coisa que a gente vai precisar fazer na questão é identificar quais são os conectivos das proposições. Nós temos aqui o conectivo condicional, que é o se então. Aqui também temos o condicional. Aqui nós temos uma conjunção. E aqui nós temos uma disjunção. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar a tabela verdade para os 4 tipos de conectivos. E depois eu vou fazer a aplicação. Então, dadas duas proposições quaisquer, P e Q, vamos fazer o condicional entre elas. Vamos fazer a conjunção. E depois nós vamos fazer a disjunção, tá? Que vai ser o ou. Bom, quais são as possibilidades de valores lógicos? Verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Qual é o resultado lógico aqui no condicional, no sim então? Nós vamos ter a primeira linha verdadeira, a segunda linha vai ser falsa, a terceira verdadeira e a quarta verdadeira. Quer dizer, nós só temos essa possibilidade aqui de resultado lógico falso, que é quando a primeira parte é verdadeira e a segunda parte é falsa na minha proposição. Como as duas primeiras proposições são falsas, significa que aqui é verdadeiro e aqui é falso, aqui vai ser verdadeiro e aqui vai ser falso. Então, já tenho esses valores lógicos. Agora, eu vou trabalhar com a conjunção. A conjunção é o e. E nós temos aqui uma proposição que é verdadeira. Na tabela verdade da conjunção, eu vou ter verdadeiro, falso, falso e falso. Só a primeira linha fica verdadeira. Quando eu tenho ambas as proposições com valor lógico verdadeiro. Então, aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro também. Agora nós vamos fazer a aplicação. Para fazer a aplicação, eu vou fazer a tabela verdade do ou. Então aqui ó, fica falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. O resultado lógico só vai ser falso se ambas as proposições apresentarem um valor lógico falso. Se uma das duas apresentar aqui o valor lógico verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro e não falso como proposto aqui pelo item. Então vamos lá. Afrodite é a deusa do amor? Vou voltar aqui nas minhas proposições e vou verificar qual é o valor lógico. Olha só, Afrodite é a deusa do amor é verdadeiro. Então, isso aqui já garante que o resultado lógico vai ser verdadeiro. Mas vamos pegar aqui a outra proposição. Qual é o valor lógico? Poseidon não é o deus dos mares. Aqui nós temos que Poseidon é o deus dos mares. Só que aqui, como vai ser um ou, o resultado lógico de verdadeiro ou falso vai ser verdadeiro e não falso. Então, esse item aqui é um item que está errado. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Julgue o item referente a estruturas lógicas e a lógica de argumentação. Se a proposição simples, o Serra Dourada é a casa do Vila Nova, é falsa, então a proposição composta, se o Serra Dourada é a casa do Vila Nova, então Túlio Maravilha fez mais de 1000 gols, é necessariamente verdadeira. Certo ou errado? Bom, aqui nós temos uma proposição simples que é falsa, já é garantida aqui que ela é falsa, e nós temos uma proposição composta que é formada através aqui de um condicional, de um sim então. E essa primeira parte do nosso condicional é justamente a proposição dada. Então, nós já sabemos o seu valor lógico. Essa proposição aqui vai ser uma proposição falsa e nós temos um condicional. Só que eu não tenho o valor lógico da segunda parte. E aí, como é que a gente analisa? Ele está colocando aqui que necessariamente vai ser verdadeira essa proposição composta. Então, eu vou montar a tabela verdade de uma proposição condicional e, através da tabela verdade, a gente vai conseguir analisar se realmente, necessariamente, essa proposição composta vai ser verdadeira. Então, dadas aqui duas proposições, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso.
Quais são os resultados lógicos aqui em uma proposição do tipo condicional? Nós só temos a segunda linha falsa, o restante vai ser verdadeiro. Bom, agora a gente vai fazer a nossa análise. Como é que funciona a nossa análise? Eu vou pegar aqui o meu valor lógico da primeira parte, que é o antecedente, tá? A primeira parte de um condicional é chamada de antecedente e a segunda parte é chamada de consequente. Então, o antecedente aqui é falso. Então, vou ter essas duas possibilidades de valores lógicos. Agora, olha só o que acontece na minha tabela. O resultado é sempre verdadeiro, independente aqui, ó, dessa segunda parte ser verdadeira ou ser falsa. Quer dizer, mesmo que eu não saiba qual é o valor lógico aqui no consequente, se a primeira parte do condicional for falsa, independente do valor lógico aqui da segunda parte, o resultado necessariamente vai ser verdadeiro. Então, no caso, nós temos um item que está certo. Sendo verdadeiras as proposições, se Marcelo é corintiano, então André é flamenguista, André é vascaíno e Luca é botafoguense, e Marcelo é palmeirense ou Luca é gremista, julgue o item. A proposição, Luca é gremista se e somente se André é flamenguista, é verdadeira, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso, o que nós vamos fazer para resolver a questão? A primeira coisa que nós vamos fazer é observar quais são os conectivos que estão sendo utilizados, né? Nós temos aqui um condicional, que é o se então, nós temos a conjunção, que é o e temos a disjunção, que é o ou. Nas proposições que ele me garante aqui que são verdadeiras. E na proposição que nós vamos testar, nós temos um bicondicional, nós temos um se e somente se. Então, eu vou construir a tabela verdade para esses 4 tipos de conectivos e a partir da tabela verdade geral, a gente faz a aplicação. Então, dadas duas proposições quaisquer, a ordem que eu vou construir aqui não importa. Eu posso começar fazendo pelo condicional, depois pela conjunção, disjunção, não importa. Eu vou fazer primeiro aqui a conjunção, tá? Que é o e. Depois eu vou fazer a disjunção, que é o ou. Depois eu vou fazer o condicional, que é o se então. Vou colocando aqui em cima o nome dos conectivos para memorizar. E agora eu vou fazer o último aqui, que vai ser o bicondicional, que é o se e somente se. Beleza. Quais são as possibilidades de valores lógicos? Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. E agora eu vou separar as tabelas verdades. A construção da tabela verdade vai durar em torno de 1 minuto, 1 a 2 minutos, mas é interessante ter ela para poder fazer a resolução de forma correta, tá? Aqui nós vamos ter a primeira linha verdadeira. A conjunção ela só fica verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras. Note que aqui eu tenho uma conjunção que a questão coloca que é verdadeira. Então, eu já tenho a garantia que essas duas proposições são verdadeiras, tá? Tanto o André é vascaíno quanto o Luca é botafoguense. Essas são as proposições verdadeiras aqui da nossa conjunção, porque ele garantiu que são proposições verdadeiras essas que foram dadas. O restante das situações seria falso, tá? Então, nós temos a primeira linha verdadeira, o restante falso. Agora eu vou para o ou, tá? Vou pegar aqui a nossa disjunção. Na disjunção, eu só tenho uma linha falsa, que é a última, tá? E olhando aqui para essas duas proposições, vamos ver se tem alguma falando ou de André ou de Luca aqui na nossa disjunção. Tem o Luca. O Luca é gremista? Não, isso aqui é falso. Então, vou colocar um falso. Só que a questão coloca que essa proposição ela deve ser verdadeira. Então, para que ela seja verdadeira, obrigatoriamente eu tenho que colocar um Vzinho aqui em Marcelo é palmeirense. Porque se eu colocar um F, se eu colocar que essa proposição é falsa, olha só o que acontece. Falso com falso, no ou, gera um resultado lógico falso. Isso aqui eu não quero. Eu quero que o resultado seja verdadeiro. Então, obrigatoriamente, eu vou estar usando aqui essa segunda linha. Vou estar usando aqui, ó, verdadeiro ou falso, que gera um resultado lógico verdadeiro. Beleza, então tenho mais um valor lógico. Agora a gente vai para o condicional, que é o se então. No se então, fala do Marcelo. Marcelo é palmeirense e não corintiano, então isso aqui é falso, tá? Nós temos aqui o condicional. André é flamenguista, não, André é vascaíno, então isso aqui é falso. E eu vou montar aqui a tabela verdade para fazer a aplicação, lembrando que eu tenho aqui falso e falso nas minhas proposições. Então, ó, o condicional ele só tem a segunda linha falsa, o restante é verdadeiro. Então, quando a primeira parte é falsa e a segunda parte também é falsa no condicional, o resultado lógico é verdadeiro. Beleza.
Com todos os valores lógicos aqui das proposições, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a aplicação. Luca é gremista? Não, Luca é botafoguense, então isso aqui é falso. André é flamenguista? Não, André é vascaíno, então isso aqui também é falso. Agora eu tenho um bicondicional. Vou fazer aqui a tabela verdade e vou fazer a aplicação. Então, no bicondicional, quando as proposições têm o mesmo valor lógico, o resultado é verdadeiro. Então, é verdadeiro aqui e aqui, e essas duas linhas são falsas. Aí, vamos analisar o nosso. Eu tenho as proposições com o mesmo valor lógico. Qual é o resultado? Verdadeira. Tá? É a última linha da tabela verdade de uma proposição do tipo bicondicional. O resultado lógico é verdadeiro, portanto, nosso item está certo, podemos marcar